Leitura dos escritos sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho. Cura com a leitura de ensinamentos. Apresentação de um caso. Relatarei um impressionante caso de um paciente para salientar a importância da leitura dos ensinamentos. Diagnosticado com um pneumotórax, recebeu do médico a indicação de um tratamento que levaria 2 anos. Todavia, apenas lendo os ensinamentos, ele se curou completamente em 1 mês, sem ter recebido jorei uma única vez. Pode-se dizer, portanto, que foi uma cura obtida por meio da leitura de ensinamentos. Após sua recuperação, ele fez vários exames que comprovaram seu total restabelecimento. Uma força curadora tão grandiosa como essa é algo inédito na história da humanidade. Há um aspecto interessante nesse caso. Anteriormente, sua esposa havia se recuperado de uma enfermidade grave por meio da canalização do jorei. E por incrível que pareça, ele mesmo não se recordava desse fato. Assim, ao adoecer, buscou o tratamento médico, o que demonstra como a superstição na medicina tem raízes profundas. Mesmo sem obter melhorias, ele não percebia a ineficácia do tratamento. Então, o próprio médico, ao notar a falta de evolução em seu quadro, sugeriu que buscasse a fé. Sem alternativa, ele procurou a igreja. No entanto, ainda relutou em receber jorei, limitando-se apenas à leitura dos escritos sagrados, e mesmo assim alcançou a cura. Isso prova que uma doença que não pôde ser tratada por métodos materiais foi vencida por algo imaterial, ou seja, o invisível prevaleceu sobre o palpável. Gostaria de saber o que os estudiosos diriam sobre esse caso. Contudo, devido à falta de percepção deles, o primeiro desafio seria mudar a mentalidade desses cientistas. Salvação da América. Recentemente publiquei um livro intitulado A Salvação da América, no qual apresento os motivos que conduziriam à salvação do continente norte-americano, especialmente no que diz respeito ao cuidado com a saúde humana. Para iniciar esse trabalho, estamos enviando aos Estados Unidos a reverenda Higuchi. Nossa expectativa é que dentro de 1 mês a igreja em Los Angeles esteja pronta. Com um Sunen centralizado nesse grupo missionário, esperamos iniciar um trabalho de orientação sobre saúde e tratamento de doenças nos Estados Unidos. Como sempre digo, este é apenas o começo da construção de uma nova civilização. Até agora faltou-nos o equilíbrio necessário. Poderíamos até dizer que ainda estávamos mancando, mas agora já estamos caminhando com os 2 pés. No entanto, esta é uma informação que com o tempo se enriquecerá, podendo futuramente merecer novos esclarecimentos. Por enquanto, estamos vivenciando essas formas de comunicação na prática. Recebi uma carta de um missionário dos Estados Unidos que relata milagres ocorridos desde que começamos a divulgação dos efeitos do jorei naquele país. Ele destacou que os resultados de cura nos Estados Unidos não apenas aconteciam com frequência, mas também em um tempo bem mais curto do que no Japão. O aumento de casos de doenças mentais era marcante, mas os resultados positivos entre os que receberam jorei eram igualmente evidentes. Se essa tendência continuar, o jorei se expandirá rapidamente como um novo método de cura. O missionário relatou o caso de 2 pessoas com distúrbios de fala, cujos sintomas eram opostos. No primeiro caso, a pessoa, embora plenamente consciente do que acontecia ao seu redor, permanecia muda. No segundo, falava sem parar. Quando recebemos a carta, ambas estavam sendo tratadas com jorei. Uma delas já estava curada e a outra estava em processo final de recuperação. O mais importante foi observar que ambas reagiram de maneira idêntica ao tratamento. Eliminaram pus e sangue, o que confirma que se tratavam de curas genuínas, conforme as observações que tenho feito.
O sangue e o pus acumulam-se na parte posterior da cabeça e só após serem dissolvidos, a recuperação definitiva ocorre. Tanto a diarreia quanto a expulsão de sangue são formas benéficas de expelir toxinas, permitindo o pleno restabelecimento da saúde. Nos dois casos relatados, fica evidente que os problemas eram de ordem espiritual, pois desarmonia e fraqueza mental favorecem a influência negativa de espíritos que atuam na cabeça. Por isso é importante lembrar que em casos de doenças mentais, o jorei deve ser ministrado na cabeça, de cima para baixo, com intensidade. De 10 pessoas, 8 ou 9 apresentam toxinas solidificadas na região da nuca, e esse é o ponto focal mais importante ao ministrar jorei. Com frequência, um dos lados da nuca, geralmente o esquerdo, apresenta uma saliência com ponto febril. Nesses casos, a pessoa sente falta de apetite e dificuldades de raciocínio. Quando a doença tem origem na nuca, o processo de cura é frequentemente precedido por diarreia. O jorei dissolve as toxinas que seguem para o estômago, causando náuseas e, por vezes, mal-estar no peito. Depois, as toxinas são direcionadas para os intestinos, provocando dores abdominais até serem eliminadas por diarreia. É essencial compreender essa sequência de sintomas nos processos de dissolução de toxinas, pois ela indica que a cura está em andamento e todos que ministram jorei devem estar cientes disso. Curiosamente, a nuca e as parótidas, que também podem apresentar febre e inchaço, são frequentemente os pontos focais dos males que afetam o organismo humano. A presença de toxinas prejudica a circulação cerebral, afetando nossa lógica e, consequentemente, nossa capacidade de tomar decisões. Isso gera dificuldades em vários aspectos da vida, incluindo nossos relacionamentos sociais, pessoais, profissionais e religiosos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, né? Eu estou aqui já de manhã, agora estou de noite. É bom, né? Quanto mais rezar, melhor. É bom ter companhia para rezar também. Sim, Papai do Céu manda bastante luz, né? E nesse relato aqui, né? Porque esse ensinamento é novo, né? Eu também ainda não tinha lido, porque tem muitos ensinamentos ainda que não foram traduzidos, e esse livro é novo, né? E tem ensinamentos que eu também nunca tinha ouvido, né? Esse é um deles. Então, aqui me chama relatando a cura de uma pessoa só lendo o ensinamento. E muito mais rápido. Porque, como a gente fala, o ensinamento, ele limpa de dentro para fora. Então, o processo é mais rápido, né? Então, a importância, né? Mais uma vez a gente fala, né? Eu falando aqui, como é importante fazer a leitura do ensinamento todo dia. Ah, mas eu já li todos, não faz mal, lê de novo. Ah, mas tem que ler na sequência? Não, pega qualquer um, abre qualquer página, leia diariamente. Ah, mas eu já sei, eu já conheço. Quanto mais ler, mais compreensão vai ter. É uma coisa evolutiva. Leu, entendeu de um jeito, daqui a pouco está entendendo de outro. Leu e de repente lê de novo e fala, nossa, mas eu já li ensinamento e nunca prestei atenção nessa parte. Isso acontece muito, porque daqui sai luz, muita luz. Tem casos de pessoas que ficam curadas só de pôr o ensinamento no corpo, porque não tem ninguém para fazer jorei, nem é messiânico. Então eu conheço pessoas que ficaram curadas, que moravam em São Paulo, não tinha como alguém fazer jorei, e ela colocou o ensinamento e ficou curada. Então tem muitos relatos, gente. Quem duvida, é só praticar. Bom, se aconteceu com alguém, já aconteceu com alguém, então vamos ver se acontece comigo. Então pratica, aí você vai ter
a experiência, né? É muito importante. A gente lê diariamente aqui, né? Eu leio, mas não é... Às vezes a gente lendo, a pessoa está ouvindo, mas às vezes se distrai, daqui a pouco o pensamento está lá em outro lugar. Tem gente que fala assim, não lê muito ensinamento, fica cansativo. Uma vez uma fala que pessoas que estavam com encosto, quando melhorava, falava que não conseguia chegar perto, nem ler, nem ouvir, porque o negativo não gosta mesmo, não gosta, não gosta. Ele até recebe jorei, mas a pessoa às vezes para, quer sair, mas ler ensinamento nem pega. Isso para eles é uma tortura, não consegue. Mesmo espíritos de pessoas que morreram e ainda estão num lugar ruim, quando ainda não estão no momento de aceitar a luz, também não consegue. É muito forte mesmo. Tem gente que pega para ler e dorme. Tem gente que fala, eu vou ler ensinamento, me dá um sono, dá mesmo. Porque tem coisa que não deixa você ler. Assim como às vezes até recebendo jorei, a pessoa dorme. Tem gente que fala assim, me deu uma paz, mas às vezes não é a paz. É que alguma coisa não quer que você receba a luz, aí faz você dormir. Então é muita força que tem no ensinamento. Então eu costumo, às vezes até eu estou lendo, é que nem o jorei, né? Eu tenho um tempo para fazer jorei aqui, às vezes eu me prolongo um pouco, porque eu sei da importância que é receber jorei. E eu sei que tem pessoas assistindo através da internet, e é um momento que elas podem receber luz. E às vezes a pessoa está num momento que não está bem, e não tem quem faça jorei. Então eu sempre penso nisso, eu estou aqui pensando que essa luz conforte o coração de alguém, que cure alguém, que faça essa pessoa despertar. Então, às vezes passa um pouquinho da hora, mas não faz mal, jorei, é bom. Jorei demais nunca faz mal. É uma coisa a leitura do ensinamento, eu posso às vezes ler um pouquinho mais, mas é também muito importante. É muito importante. Mas mais importante ainda é cada um pegar ensinamento e ler. Quem não tem ensinamento, procura na internet. Tem bastante para ler. Leia, nem que seja uma folha só por dia, mas leia. Se conseguir ler mais, leia mais. Experimenta ficar assim, 1 hora lendo ensinamento para você ver como você fica bem. Mas eu sei que é difícil hoje em dia, a gente não fica parada, né? Também se tem no celular, procura no celular, lê com o celular na mão, pelo menos não está vendo outras coisas, está vendo? Mas leia, é muito importante. É uma evolução muito grande quando você cria o hábito de fazer a leitura do ensinamento todos os dias. Você muda, você percebe essa mudança. Muito obrigada a todos, tá bom? Uma boa noite.